Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui de volta para a gente seguir a nossa preparação. Então agora vamos falar de um tema novo, apelação. O primeiro recurso que o código traz, e vou te contar um segredo aqui, é o recurso que mais aparece em prova do exame de ordem, beleza? Muito mais importante em forma de peça do que em forma de questões, mas a apelação está sempre presente. Sempre que alguém aposta em recurso na segunda fase da OAB, prática em direito civil, acaba apostando inevitavelmente no recurso da apelação. Então vamos começar lá trabalhando um pouquinho dos aspectos teóricos que podem aparecer na tua prova em forma de questão e que precisam, que fazem aquela base necessária para que você consiga fazer a tua peça, beleza? Então, avançando ali na tua tela, já começo trazendo os dispositivos legais que são importantes, tá? O tema da apelação, ele vem regulado dentro do código a partir do 1009 até o 1014 do código. Mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, além disso, aquela parte toda de teoria geral dos recursos, também é importante quando o assunto é apelação, tá? Então, para todos os recursos, é muito importante que você domine esse tema da teoria geral dos recursos, tá? Que começa ali logo no início da parte dos recursos, que vai dizer quais são os recursos, quando que tem efeito suspensivo, a regra de que não há efeito suspensivo que você pode obter, a questão que envolve o preparo, a questão que envolve a tempestividade, aqueles dispositivos eles são sempre importantes, beleza? Então sempre que você for fazer algum recurso na tua prova ou até mesmo na tua vida, dá uma lidinha ali na parte da teoria geral. Lembrando que se houver uma incompatibilidade entre as regras, imagine que haja uma disposição num determinado sentido na parte geral e outra disposição em sentido contrário na parte específica daquele recurso, aí obviamente que você vai se valer daquilo que está na parte específica. Beleza? Entendido isso, vamos avançar, vamos evoluir aqui no tema, tá? Então, conceito, cabimento e objeto. Deixa eu só mudar a corzinha da caneta aqui, colocar um azulzinho. Então, primeira coisa, o que é o conceito? Então, vamos lá. O conceito é o seguinte, o recurso de apelação a gente pode definir como recurso que tem finalidade de reformar barra invalidar a sentença. Então, ninguém vai te perguntar conceito de recurso na prova. Claro que não. Mas eu gosto de mencionar o conceito só para que você compreenda. Então, para que serve o recurso de apelação? Então, o recurso de apelação vai servir para invalidar e para reformar ou para reformar a sentença, tá? Detalhe importante, que essa reforma ou invalidação aqui, ó, tanto a reforma quanto a invalidação, elas podem ser total ou parcial. Então, quando eu faço um recurso de apelação, não é porque eu acho que toda a sentença merece reforma ou toda a sentença merece ser nulificada, merece ter a decretação da sua invalidade. Não, eu estou dizendo que pode ser uma parte dela tão somente, beleza? Então, quando eu falo em reforma ou invalidação, eu falo em forma total ou parcial. Professor, qual que é a diferença entre reforma e invalidação? Bem simples, tá? Reforma, eu não gostei do que o juiz fez, eu não gostei da ideia de justiça da decisão. Olha, ele não fez nada errado do ponto de vista procedimental, mas eu não concordo com o teor da decisão. Essa é a hipótese típica de reforma. Agora, quando ele comete um erro em questão do procedimento, aí eu vou falar em invalidação. Imagine que ele tenha sentenciado, deu a sentença, mas não fundamentou a sentença dele. Opa, nesse caso em que ele sentenciou, mas não fundamentou, nessa situação a gente está diante do quê? Diante de hipótese de nulidade, né? De invalidação da sentença. Beleza? Tá. Então, essa é a ideia. Conceito de sentença, de apelação, é o recurso destinado a atacar a sentença.
reformar ou invalidar a sentença. Agora, professor, vamos lá. É cabível contra o quê, então? Então, quando eu falo incabimento, eu vou falar incabimento contra uma sentença. Regra geral, sentença, tanto faz aqui, terminativa ou sentença definitiva. Qual a diferença entre as duas? Vamos lá. Na sentença terminativa, o juiz não analisa o mérito. Na sentença definitiva, ele vai fazer a análise do mérito. Então, não importa. Sendo sentença, pelo menos em regra, o recurso cabível será o recurso de apelação, tá? E aqui no ponto do objeto, isso é muito importante. Por quê? Quando eu faço o meu recurso de apelação, a pergunta que surge é a seguinte: eu vou atacar o que está dentro da sentença, isso? Isso. Aquilo que a gente chama de conteúdo da sentença. Mas além disso, eu vou atacar outra coisa? Pode atacar também. Então vamos anotar aqui, ó. Quando eu falo em objeto da minha apelação, eu posso atacar o quê? O conteúdo da sentença, o conteúdo da sentença, tá? Mais as decisões interlocutórias, calma aí. Então, o conteúdo da sentença, vamos escrever de volta aqui, o professor apagou sem querer, o conteúdo da sentença, mais as decisões interlocutórias não agraváveis. Professor do céu, o que são decisões interlocutórias não agraváveis? Vamos lá. As decisões interlocutórias que são passíveis de agravo de instrumento, ou seja, que são agraváveis, em regra, são aquelas decisões interlocutórias que aparecem lá no rol do artigo 1015. Beleza? Então, regra geral, as decisões interlocutórias que são agraváveis, ou seja, passíveis de agravo de instrumento, são aquelas decisões que aparecem no rol do artigo 1015 do Código. Todas as outras interlocutórias, em princípio, não são passíveis de agravo de instrumento, tá? Em princípio. E, portanto, quando elas são dadas no curso do processo, eu posso, lá no final, quando eu for fazer a minha apelação, atacar uma decisão interlocutória dessas. Então, eu abriria uma preliminar no meu recurso de apelação. Preliminar essa que seria destinada ao quê? A atacar o conteúdo dessa decisão interlocutória que não é passível de agravo de instrumento. E que não é passível de agravo de instrumento porque não consta no rol do artigo 1015, tá? Quando eu disse em princípio, é pelo seguinte: o STJ recentemente, em dezembro de 2018, disse que o rol do 1015 é um rol taxativo, mas que esta taxatividade é uma taxatividade mitigada. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: as hipóteses que estão no rol do 1015 são agraváveis. É possível agravar de outras hipóteses? É possível, tá? Mas para isso eu preciso demonstrar que aquela decisão, apesar de não estar no rol do 1015, precisa ser imediatamente atacada, sob pena de eu sofrer um grave prejuízo com isso, tá?
Para a tua prova, você só vai falar dessa taxatividade mitigada se realmente ele te perguntar. Se não, esqueça. Se não, trabalhe com a lógica do seguinte: está no 1015 eu posso agravar, se não está no rol do 1015 eu não posso. E aí eu ataco como? Lá no final. Quando eu for fazer a minha apelação para atacar a sentença, eu vou lá, abro um tópico e ataco a interlocutória, tá? Quando você assistir a aula de apelação na prática, eu vou te mostrar isso daqui. Como é que você vai fazer na peça processual. Beleza? Entendido esse primeiro ponto da apelação, vamos avançar um pouquinho para falar das chamadas sentenças não apeláveis, tá? Sentenças não apeláveis. Professor, o que são sentenças não apeláveis? São sentenças, mas que não cabe recurso de apelação. E aqui eu vou te dar 2 exemplos de sentenças não apeláveis, tá? 2 exemplos de sentenças não apeláveis, tá? O primeiro exemplo que a gente vai ter são as sentenças proferidas nas causas internacionais. Sentenças proferidas nas causas internacionais, tá? E o segundo exemplo são as sentenças proferidas no procedimento dos juizados especiais. Nestes 2 tipos de ação, eu vou ter uma sentença, mas o recurso cabível não será uma apelação. Nas causas internacionais, caberá o recurso ordinário constitucional, chamado ROC. Nos juizados especiais, caberá o recurso inominado. Agora, professor, o que são causas internacionais? Causas internacionais são aquelas em que, de um lado, você tem um Estado estrangeiro, tá? Ou um organismo internacional, uma organização internacional. De outro lado, um município aqui do Brasil ou uma pessoa residente ou domiciliada aqui, tá? Vamos pegar um exemplo bem simples. Você vai fazer o teu visto lá, americano, e dentro do consulado americano, além de não te darem um visto, te ofenderam, te agrediram. Aí você quer processar os Estados Unidos. Pode? Pode. Você, tá? Mora no Brasil, residente, domiciliado no Brasil, pode processar os Estados Unidos, que é um Estado estrangeiro, tá? Nesse caso, essa demanda vai tramitar na Justiça Federal de primeiro grau e no final você vai ter uma sentença. Só que essa sentença não é passível de recurso de apelação. Essa sentença aí será passível de recurso ordinário constitucional, mostrando-se então uma exceção à regra de que das sentenças cabe apelação. Professor, eu posso afirmar que das sentenças cabe apelação? Pode, porque isso é a regra do nosso sistema. Agora eu posso afirmar que toda sentença é apelável? Aí não, aí tem que cuidar, porque nós temos algumas sentenças não apeláveis. E os exemplos mais comuns que mais aparecem em prova são justamente esses 2 aqui que eu mencionei a você. Beleza? E para a gente fechar, eu vou iniciar o tema do efeito suspensivo na apelação e depois a gente encerra e prossegue a partir daí no bloco de número 2, tá? O efeito suspensivo da apelação, regra geral, ele será o quê? Então, efeito suspensivo da apelação, em regra, então, regra geral, em regra, ele será do tipo ex lege ou op legis. Em resumo, ele é um efeito suspensivo que decorre de lei. Ele é um efeito suspensivo automático. Um efeito suspensivo que decorre de lei, um efeito suspensivo automático. Beleza? Então, um efeito suspensivo que decorre de lei ou efeito suspensivo automático. O que significa na prática isso? Significa que, salvo disposição judicial em sentido contrário, quando você tem uma sentença, a parte intimada dessa sentença é possível a interposição do recurso de apelação, tá? Quer dizer que esta apelação que eu ainda irei interpor, ela é dotada de efeito suspensivo. Quer dizer o quê?
Até que passe o prazo do meu recurso, essa sentença não está gerando efeitos nenhum. Então não gera efeitos, porque a apelação tem efeito suspensivo. Mas isso dura até quando? Regra geral, até que expire o prazo do meu recurso. Se eu não apresentar o recurso, a decisão transita em julgado e aí ela começa a gerar efeitos, ou até que o tribunal respectivo, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, ou seja, o Tribunal de Segundo Grau, venha e julgue o meu recurso de apelação. Então, a partir do momento que ele julgar o meu recurso de apelação, esse efeito suspensivo passa a inexistir, tá? Mas antes disso, ele está valendo. Ou seja, ele impede que essa decisão gere efeitos. Em resumo, ele impede que eu possa cobrar, que eu possa exigir o conteúdo dessa decisão. Beleza? Agora, isso é sempre assim? Não. A gente vai ver as exceções ao efeito suspensivo logo na volta do bloco. Um grande abraço, bons estudos e até mais.